Deus maravilhoso. Vamos aproveitar essa atmosfera aí, você sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão. Hoje é culto de Santa Ceia, né, irmão? Você tem que perdoar o irmão, você tem que abraçar o irmão. Te anima, tem bom ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Somos da família de Deus. Graça e paz. Nós somos da família de Deus. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, graça e paz, paz. Lili, vamos falar da testemunha da sua mãe, sensacional, aleluia. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Pai. Nós estamos aqui reunidos para que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a Ti. Nós queremos ouvir o Santo Espírito do Senhor falando ao nosso coração, trazendo a revelação, o entendimento da Tua palavra, Pai. Nos prostramos diante de Ti, abrimos o nosso coração para receber o entendimento e a revelação que vem da parte do Senhor. Queremos a nossa mente renovada, queremos o nosso espírito alimentado e fortalecido pela Tua palavra. Nós queremos produzir, queremos frutificar em todas as áreas. Queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor, que o Espírito do Senhor tenha livre acesso a cada um de nós, trazendo o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Alinhando-nos ao pleno conhecimento da Tua vontade, alinha nossas vidas ao Teu propósito, ao Teu plano, em nome de Jesus, amém. Boa noite, a graça e a paz. Muito obrigado a essa equipe abençoada aqui que nos eleva ao Senhor em adoração. Aleluia. Nosso Deus é sempre bom, Ele nunca muda, né? Que bom. Que bom, o tempo bom que nós tivemos esse final de semana, irmãos. Firmes na verdade, firmes na palavra. Graças a Deus que Deus está olhando para nós, igreja. E Ele declarou a sua palavra. Ele declarou, a palavra não volta vazia, mas ela vai se cumprir o que lhe apraz. E Deus declarou sobre nós, sobre a igreja da Asa Sul, vai acontecer. E é interessante, irmãos, porque veio só testificar o que eu recebi nessa semana de uma outra irmã, que ela havia enviado uma mensagem para nós. Ela não é do Verbo, ela não congrega, mas em outra oportunidade o Espírito Santo já havia falado comigo através dessa irmã, a profetisa do Senhor, mulher de Deus, e ela tinha mandado uma mensagem já da palavra da parte de Deus para nós. E graças a Deus nós estamos firmes na fé, e temos que permanecer firmes até que se cumpra aquilo que Deus quer que vá cumprir. Nós não precisamos entender muitas coisas, mas a gente precisa ficar bem firmado na rocha, amém? Está acontecendo no sobrenatural, no invisível, é assim que nós cremos, e por isso nós não retrocedemos. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, amém? E mesmo depois de uma palavra profética abençoada, pastor e a mulher caem na unção, aí vem um irmão ainda usado pelo capeta, né? Brincadeira, irmão. Brincadeira com meu irmão, meu irmão, eu amo ele é abençoado, mas ele me chamou para correr e me fez passar uma vergonha, me deu um trupicão, fez eu cair no meio de todo mundo, caiu junto comigo, mas ele é um irmão muito querido, que eu amo muito, por isso que eu estou brincando com ele, que ele está aqui, não vou dizer o nome dele não, todo mundo vai saber depois, né? Mas ele veio na boa intenção, vamos lá, pastor, vamos correr, pegando junto comigo. E a gente correu, aí ele veio me dar um trupicãozinho lá no calcanhar. O pastor aterriza na frente de todo mundo, sai ralando a mão. Ele ficou lá todo constrangido.
Falou, pastor, você tem que me perdoar que amanhã é culto de Santa Ceia. Eu falei, é verdade, irmão, e amanhã, como é que eu vou ministrar, né, irmão, se eu não te perdoar, se eu não te amar, né? Mas é só brincadeira, só descontração, amém? Para você relaxar, porque Deus, Ele é bom, sempre bom. Sabe, irmãos, o Senhor é o bom pastor, e Ele cuida de nós, de cada um de nós. Ele cuida de suas ovelhas, Ele cuida dos seus pastores. A gente pode todo o tempo experimentar essas coisas, sabe? E Ele disse lá em João 10 que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E isso é muito importante você entender, que assim como Ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, em Apocalipse, Jesus também disse que a igreja deve estar atenta nesses últimos dias e ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja nesses últimos dias. Então você não pode ficar apenas no campo da sua mente, no campo da sua razão. Você precisa ficar atento ao que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração, ao seu espírito. Porque do outro lado nós temos um adversário que ele trabalha para tirar essa semente da palavra de alcançar o teu coração. Então ele vai trazer incredulidades, ele vai trazer críticas, e você tem que aprender a lidar com a sua mente para que você não perca a boa semente da palavra de Deus. Amém? Então, eu como ovelha desse bom pastor, eu aprendo a ouvir a voz do bom pastor e a seguir a voz do bom pastor. Então eu ouço a voz do bom pastor através da sua palavra. Amém? Quando você ouve a palavra de Deus com atenção, você vai perceber que essa palavra vai chegar no teu coração e ela vai produzir resultados na sua vida. Ela vai renovar o teu entendimento, alguma coisa que você estava compreendendo de maneira errada, ela vai trazer uma revelação correta para você. Amém? Então, o que você vive hoje, você tem que viver o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Não o que as circunstâncias estão dizendo, não o que o mundo está dizendo, não o que as pessoas estão apontando, mas não também o que os sentidos estão dizendo a nosso respeito, mas nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, aquilo que o bom pastor está falando ao nosso coração, ao nosso espírito, ao nosso respeito. Amém? E nós temos que ficar firmados nisso. Fé é você ficar firmado no que a palavra de Deus está falando dentro do seu coração, irmão. Amém? Ainda que as circunstâncias estejam tribulosas, mas você tem que ficar com o que a palavra está falando dentro do seu espírito, no seu coração. Nós somos escolhidos do Senhor, cada um de nós, escolhidos para o propósito de Deus, para o propósito do reino de Deus. Aleluia! Então você tem que andar com essa consciência que você é um escolhido, que você faz parte da família de Deus, que você é a igreja do Senhor. Amém? E não deve sair dessa posição, senão você se perde. Veja João capítulo 15, eu vou ler para vocês na versão NVI, em João capítulo 15, falando sobre isso, nós somos escolhidos para o propósito. Nós precisamos permanecer como escolhidos de Deus. Amém. Com essa consciência, com essa mentalidade. João 15, verso 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Aleluia! Amém. Sabe que um tempo na minha mentalidade religiosa, antes de eu ser um novo nascido de novo, antes de eu ter tido a experiência do novo nascimento genuíno, de conhecer Jesus Cristo, eu conhecia apenas a religião, eu achava que era eu que estava escolhendo Deus, porque eu ia a minha religião, aquela igreja. Você entende? Eu frequentava, então eu achava que era eu que estava escolhendo Deus. Esse era o meu entendimento, aquele entendimento da justiça própria, sabe? Muitas vezes nós ainda como cristãos, como crentes, nós nos achamos muito bonzinhos e achamos que somos nós que escolhemos Deus. Não, Deus, Ele escolheu você para estar aqui nessa noite. Deus me escolheu para estar aqui pregando essa palavra, e Deus escolheu você para estar aí sentado nesta noite, ouvindo e recebendo da palavra dEle. Deus escolheu que você estivesse aqui e não num hospital, e não num presídio, e não na sarjeta. Deus escolheu para você estar aqui reunido com os santos, reunido com os filhos dEle, reunido com a família dEle. Você está ouvindo o Espírito Santo falar com você?
Você precisa ouvir a palavra de Deus e entender que de fato Ele falou, vocês não me escolheram. Então, desça do pedestal, desça do orgulho, desça da justiça própria e aceite ser escolhido pelo Senhor. Nós não tínhamos nada a oferecer a Ele. Nós não temos absolutamente nada a oferecer ao Criador dos céus. O que é que nós podemos dar a Deus? Mas Ele nos escolheu. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Éramos infrutíferos, não tínhamos produtividade nenhuma no reino dos céus, no reino de Deus. Mas Ele nos escolheu para dar frutos. E para que os frutos permaneçam. Aleluia! Eu vos escolhi para irem e darem fruto, e o fruto que permaneça. Fruto que permaneça. Esse fruto tem que permanecer. O fruto da justiça na sua vida tem que permanecer. O fruto do Espírito na sua vida tem que permanecer. Aleluia! O fruto da bondade de Deus na sua vida, na minha vida, tem que permanecer. E aí ele fala que há uma recompensa se esse fruto permanece. Se esse fruto permanece, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Aleluia! Veja, quando esse fruto permanece, há uma recompensa para nós ainda. Oh, Deus bom, irmãos! Aí você pensa que você está fazendo muito, que você que está escolhendo Deus. Deus é quem te escolheu para estar aqui. Você teria escolhido para estar lá fora. É ou não é? Você poderia ter escolhido para estar em outro lugar, fazendo outras coisas. No tempo de pecado, você estaria bebendo quentão uma hora dessa. É não? E o fogo está aqui. E você querendo beber quentão. Aí Deus te escolheu para você estar aqui no fogo dele. No fogo purificador, no fogo santificador, trazendo você para mais perto dele. E às vezes nós estamos criando uma resistência, e Deus está ali nos acolhendo com braços de amor, puxando pessoas para nos atrair, para nos buscar, para nos trazer para perto dele, e com o intuito ainda de que ele nos conceda tudo aquilo que nós pedimos em oração. Ele ainda quer nos recompensar pela nossa obediência a Ele, por nós permanecermos nesse fruto da justiça. Ele ainda quer nos recompensar, Ele nos recompensa, nos concedendo autoridade espiritual. Ele nos concede a autoridade no nome de Jesus. Ele nos concede a autoridade para tudo quanto pedimos no nome de Jesus, crendo que já recebemos, será assim recebido. Ele quer que a gente creia simplesmente quando você se ajoelha, Ele já inclinou seus ouvidos para ouvir as suas orações, Ele já deu ordem aos seus anjos para responder às suas orações, aí já é certo. Ele quer que você tenha essa consciência, que você tenha essa convicção. Ele nos escolheu para esse propósito. Não foi para ficar refém das emoções, dos sentimentos, à mercê de Satanás, mas para recebermos recompensa. Mais um texto para que você se convença, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vai que você ouve o bom pastor falando contigo e você fica convencido disso. Aleluia! Você precisa se convencer, irmão, de quem você é. Você precisa se convencer de que você foi escolhido para esta geração, para esse tempo, para um momento como este. Um momento do arrebatamento, a geração do arrebatamento somos nós. E nós precisamos exercitar a fé, permanecer, perseverar, para sermos arrebatados com Ele. Aleluia! Com a igreja. E isso exerce fé da nossa parte. Então é um tempo que muitos apostatarão da fé, muitos ficarão inclinados para a sua carne, para os desejos da carne, e muitos estarão sendo contaminados com isso, flertando com o mundo. Pessoas que antes eram fervorosas de espírito, de oração, de congregar, de comunhão, e elas começam a flertar com o mundo. Elas começam a ser encantadas com o mundo, com as coisas deste mundo. E de repente ela está lá fora, mas ela pensando que está tudo bem. E o espírito já está apagado. Você está aqui? Amém. Você está aqui para ouvir a voz do bom pastor. Amém? Amém. Olha 1 João 4,10 também na NVI diz:
nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com a palavra de Deus que a gente nem dá aquele respiro, aquela sensação. Ah, Pai, o Senhor me amou primeiro, o Senhor me escolheu. Desperta em você uma gratidão por isso. Isso é muito simples, mas é muito poderoso. Poderíamos ser escravos de Satanás, ser escravos das drogas, escravos do sexo. Poderíamos estar na sarjeta uma hora dessa, escravo dos vícios. Mas nós fomos escolhidos. Fomos escolhidos e Ele ainda derrama o seu amor. Ele nos amou primeiro e colocou em nós o seu amor. E assim como Ele enviou Jesus, veja o paralelo desse texto com o texto anterior que nós lemos. Ele nos escolheu para nós irmos, para sermos enviados. Ele escolheu Jesus e enviou Jesus, para da mesma forma que Jesus servisse como propiciação pelos nossos pecados. Agora nós, como igreja do Senhor, somos enviados para dar fruto. Somos enviados no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus disse aos discípulos: vão, imponham as mãos sobre os enfermos, cure os enfermos, liberte os oprimidos do diabo, vocês falarão em outras línguas. Veja, Jesus deu uma ordem, deu uma designação: em meu nome vocês batizarão. Amém. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Aleluia, Jesus conquistou isso tudo, e veja o paralelo desses dois textos, eu lendo esse texto aqui, que interessante. Jesus, Ele vem, é enviado, e como propiciação pelos nossos pecados, Ele paga o preço da nossa morte lá na cruz. Ele pagou o preço do meu pecado lá na cruz. Ele pagou o preço da minha doença, da minha enfermidade lá na cruz. E agora Ele me dá do seu Espírito, Ele me ama primeiro, derrama em mim o seu amor. Nós somos movidos e impelidos, não porque nós somos bonzinhos, porque nós não queríamos nada com Deus, foi Ele que nos escolheu para isso. Agora nós somos impelidos por esse Espírito do amor, por esse Espírito de compaixão, para ir e dar frutos também. Para que outros também sejam alcançados, para que outros também, através de nós, ouçam o bom pastor. Porque quando você fala pelo Espírito Santo de Deus, o bom pastor vai falar através de você. E aquela pessoa que estiver com o coração aberto, com o coração ensinável, ela vai ouvir o Espírito Santo de Deus, ela vai se converter dos seus maus caminhos, e você vai impor as mãos sobre elas, e elas vão receber a paz que transcende todo entendimento, e elas vão receber o batismo no Espírito Santo, e elas vão receber cura para o seu corpo físico, e elas serão transformadas, e o fruto da justiça entrará na vida delas. Agora somos nós os enviados. Agora somos nós os que vamos dar frutos. É o que o Senhor está falando na sua palavra. Não tínhamos habilidade, talento, capacidade nenhuma, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus que habita em nós, que realizamos todas as coisas. Aleluia! Então esse Espírito tem que estar bem vivificado, você tem que estar bem consciente desse Espírito recriado que você recebeu no novo nascimento, e desse batismo, desse transbordar do Espírito que está na tua vida, que precisa constantemente ser transbordante. Você precisa, irmão, constantemente ser transbordante do Espírito. Porque nós estamos num mundo em que há uma influência muito forte da carne, atraindo você para a carne, para as obras da carne. Não pense você, cristão, que não é só a questão do pecado sexual, do pecado da imoralidade, do pecado dos vícios, do pecado das drogas, que muitas vezes a gente pensa e fala: não, mas eu não cometo esse tipo de pecado. É o pecado da maledicência, irmão. É o pecado que está oculto, que Deus está vendo no teu coração, coisas que precisam ser ajustadas no teu coração, coisas que precisam ser ajustadas no teu caráter, irmão, porque Deus é justo. Ele é amor, mas Ele é justo. E naquele dia vamos celebrar as bodas, irmãos. Aqueles que são santificados pelo sangue, aqueles que estão puros, aqueles que estão flertando com o mundo, de qualquer maneira vão ficar. Você precisa estar com o seu espírito sensível, irmão, à voz do Espírito Santo.
Você precisa, irmão, se inclinar diante dele, se arrepender e se lavar diante dele. Aleluia! Eu fui escolhido, eu preciso honrar essa escolha, essa eleição do Senhor pela minha vida. Aleluia! Eu não posso levar a minha vida de maneira negligente, de qualquer maneira, irmão. Aleluia! Eu estou compartilhando coisas com você que eu recebi nessa semana, de quinta, do culto de quinta até da sexta, no Firmes na Verdade, ouvindo a voz do bom pastor, ouvindo a voz do Espírito Santo falando ao meu coração. Aleluia! Coisa que nós precisamos nos posicionar. Amém? Veja aqui mesmo em 1 João 4, no verso 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? E eu, na minha mentalidade religiosa, eu achando que era porque eu amava o Senhor, que era porque eu ia para a igreja, porque eu era um bom religioso, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Sabe, irmãos, não são só esses atributos de honestidade, de virtude natural que Deus está vendo na sua vida, não. Essa idoneidade, isso é para qualquer ser humano, mesmo aqueles que não nasceram de novo. Sabia? Mas Deus te quer limpinho, alvo como a neve, limpo de toda iniquidade. Jesus, quando ele na terra, ele falou, aí vem o príncipe deste mundo que nada tem comigo. Amém? Só isso já era para falar muita coisa para nós. Vem o príncipe deste mundo que nada tem comigo. Você precisa identificar quem é o príncipe deste mundo e quem é o seu príncipe. Quem é o seu príncipe? Quem é que está reinando na sua vida? Quem é que está reinando sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos? Quem está reinando sobre o seu caráter? Aleluia! Sabe, irmãos, tempo de culto de Santa Ceia é tempo de reflexão. Nós estamos aqui num treinamento, fazendo isso em memória de mim, porque virá o dia das bodas do Cordeiro, que não vai dar mais tempo. Você tem que resolver hoje. Resolva hoje a sua vida, irmão. Não fica deixando para quando vir o arrebatamento e você ficar na tribulação, que vai ficar mais difícil. Você está comigo, irmão? Você sabe o que é interessante? Que no Firmes, na verdade, encerrou falando de escatologia. Veio uma pauta de fé, falando de fé. No último dia veio falar de escatologia. E desperta, igreja. Jesus falou, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito está falando à igreja. O irmão ia ministrar e falou, não, vocês mudaram a minha ministração. Porque é assim, amado, nós não falamos o que queremos, nós falamos o que o Espírito impele a dizer. O Espírito é que manda, é Ele que sabe o que a igreja precisa ouvir nesses últimos dias. E nós, como pessoas escolhidas do Senhor para o propósito do reino de Deus, precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, irmãos. Não podemos mais ficar andando como meninos, resistindo ao Espírito Santo, rejeitando a palavra do Senhor, irmão. É a palavra de Deus, alinha o teu coração, corrige o teu comportamento, se submeta, é a palavra do teu Pai, é a palavra da verdade, é a palavra que te salvou, a palavra que te libertou, a palavra que te alcançou, irmão. Para que resistir à palavra de Deus? Aleluia! Nós precisamos, amados, ser mais simples, ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Vamos parar de ficar em questões doutrinárias, em ficar discutindo se é isso mesmo, se é aquilo mesmo. Alinha o teu coração, alinha o teu caráter, alinha a tua vida. O rei está voltando, ele está voltando, irmão. Gera no seu coração essa expectativa da volta do amado Jesus. Aleluia! Abre os teus olhos, olha para a circunstância do mundo como está, como a imoralidade está crescendo, como a corrupção está crescendo no mundo, irmão. Eu não estou falando de política, às vezes eu falo disso, as pessoas pensam que eu estou falando de política. Meus olhos são espirituais, a minha mente pensa nas coisas lá do alto, eu estou ligado no eterno. Aleluia! O meu rei é Jesus, irmão. Aleluia! Ele me escolheu para e pôs em mim, no meu coração, as suas palavras. Não as minhas palavras, não as minhas ideias. Eu falo as suas palavras. Aleluia! Ouça quem quiser ouvir. Amém. O que nós precisamos é atentar para que o Espírito Santo está falando na igreja hoje. Na quinta-feira eu vi que nós ficamos aqui em silêncio, porque o Tiago,
eu direcionei ao Tiago, falei, Tiago, vamos falar sobre evangelismo, você tem essa pegada, você gosta, vamos motivar a igreja sobre evangelismo. Tiago rasgou o seu coração aqui, ele compartilhou aquilo que estava no seu espírito acerca de evangelismo. Foi uma ministração maravilhosa. Eu sugiro a você, assista, está no YouTube, o culto de quinta-feira de ensino. Foi um despertamento para a igreja do Senhor. Um despertamento para nós, alguns que porventura estejam adormecidos, anestesiados. Às vezes está anestesiado, irmãos, sabe? Assim, alheio ao tempo, às estações, aos momentos, e o que está acontecendo hoje. Eu continuo vivendo a minha vida como um zumbi. Não, irmão, você está vivo, você está vivo, você está vivo, você tem um espírito de vida em você, irmão. Você está vivo para uma nova, viva esperança. E Tiago nos exortou aqui, amados, sobre a questão de vidas, de buscar vidas, da igreja se levantar, sair do seu comodismo, ir ao encontro dos perdidos, e buscar os perdidos. Amados, nós precisamos orar e buscar no Senhor. Senhor, gera em mim compaixão, gera em mim misericórdia pelos perdidos, gera em mim. Não se acostume em ver o seu parente, irmão, tio, filho, quem quer que seja, lá, irmãos, prostrado no pecado, e você vindo para a igreja. Não se acostume com isso. Peça ao Senhor, Senhor, gera no meu coração compaixão, misericórdia por aquele meu irmão, por aquele meu sobrinho, por aquele meu primo, que está enfurnado na incredulidade ou nas drogas. Querido, não fique vendo apenas a condição natural da pessoa, a condição de integridade, de honestidade da pessoa. Não, amado, às vezes você fala, não, mas ele é tão bonzinho, ele é honesto, é trabalhador, vai para o trabalho, é do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Mas, irmão, se não nascer de novo, se não se arrepender, vai ficar. Vai ficar. E como o Fernando Leal disse ontem, pode ser hoje. Pode ser hoje. Que o Espírito gere temor no seu coração. Que o Espírito Santo gere temor no seu coração. Que o Espírito Santo te acorde de madrugada para você orar e trazendo a lembrança aquele seu parente que você precisa orar, que você precisa chorar por ele, que você precisa clamar pela vida dele e não achar apenas que a sua vida está muito boa e que não interessa os demais. Minha vida está boa. Amém, irmão? Irmão Rega nos ensina, quando você não sabe pelo que orar, ore em línguas, que o Espírito vai te impulsionar a orar por pessoas. E aí essa oração vai ser eficaz, vai ser aquela oração que instantaneamente acontece. Que às vezes você fica só numa oração mental e parou a sua oração, você não sabe mais o que fazer. Ora no Espírito, deixa o Espírito trazer ao seu Espírito. Você foi escolhido para servir ao Espírito, irmão. Você foi escolhido para que o Espírito opere através da sua vida. Ele vai orar através de você. Ele vai trazer coisas à existência através de você. Ele vai declarar profecias através de você. Não se adormeça. Não fique anestesiado. Não fique acomodado. Se levante em nome de Jesus. Aleluia. Se alegra, irmão. Porque você foi escolhido para servir ao Senhor. Sabe que Tiago, ele falando de vidas, ele tocou algumas coisas com relação à nossa doutrina, né? Muitas vezes parece que nós estamos limitados apenas a pregar a nossa doutrina da fé. Mas não, amados, a doutrina da fé também, ela é fundamental para a saúde da igreja. Apóstolo Bud já dizia que você está aqui reunido como igreja para receber a instrução, mas é para lá fora você dar frutos. Aleluia! Não é apenas para você vir, receber a palavra, estar confortável, tudo bem e vai embora. Não, é para você receber a palavra e ela começar a produzir resultados na sua vida e você lá fora dar frutos. Você pregar esse evangelho, você fazer a obra de Deus. Aleluia! Não ver a pessoa prostrada e você aceitar essas coisas. Aleluia! Então, amado, na perspectiva de algumas pessoas, elas pensam que nós da palavra da fé, nós já só estamos falando da palavra da fé, mas porque elas não assimilaram a visão do nosso ministério. Elas não assimilaram a visão doutrinária. Sabe, irmãos, teve uma pessoa que passou por aqui, fez o discipulado, e essa pessoa começou a ficar em dúvida, porque era quando nós começamos a pregar sobre fé, sobre vida de prosperidade bíblica, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, e aí a mente religiosa travou. A mente religiosa começou a questionar, não, mas o que é isso? Teologia da prosperidade, e não sei o que lá. Ei, querido, deixa Deus abençoar a tua vida.
aceita ser abençoado, aceita ser próspero, aceita ser filho, aceita ser curado, aceita ser sarado, irmão. Aleluia, isso é para a igreja. Jesus conquistou isso para nós. Ele foi a nossa propiciação pelos nossos pecados, para conquistar isso para nós. Está feito a nova aliança, querido. Mas a mentalidade religiosa começou a questionar. Aí Tiago, ajudando a pessoa, falou: vou te dar um livro do Kenneth Hagin para você entender. Não quero nem saber disso. A mentalidade religiosa. Tiago tentou de todas as formas tentar instruir a pessoa, orientar por que nós cremos da forma que nós cremos. Por último falou: vai lá conversar com o pastor. Aí ele veio conversar comigo, eu falei: irmão, você está certo, você está certíssimo, vá na paz do Senhor, Deus te abençoe, querido, porque eu não estou aqui para convencer você de nada. Amém. Você entendeu, irmão? Eu não vou negociar aquilo que eu creio. Meu irmão, você está certo, Deus conhece o teu coração, você está guardando o seu coração, e o Senhor me diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Não sou eu que vou convencer você. Se você já tem uma ideia convicta acerca disso, vá na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém, meu irmão? Amém? Amém? Tem que ser assim, querido. Eu não estou aqui para ficar discutindo, para ficar argumentando, para ficar tentando colocar no seu coração aquilo que eu creio. É você quem vai abrir o seu coração e crer. Eu tenho que pregar o que eu creio, o que eu vivo. É você quem decide, meu irmão. Entende? Então, com muito amor, falei com essa pessoa. Com muito amor, falei: querido, você está certo. E de fato, eu compreendi o coração dele, a sinceridade do coração dele. O que acontecia? Ele não pegou a visão, ele não pegou o entendimento, ele não pegou a revelação, ele não compreendeu. Sabe por quê, meu irmão? Porque não está ouvindo a voz do bom pastor. Porque quando você ouve, irmão, a voz do bom pastor, o Espírito Santo, ele te convence por dentro. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, ele te convence por dentro, irmão. Não são argumentos humanos, não é filosofia, não é teologia. Amém, querido? Nós somos da fé, nós somos ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo, nós somos ensinados a aprender pelo Espírito. Amém, querido? Nós precisamos permanecer no Espírito. Uma consciência espiritual. Você é um ser espiritual, meu irmão. Não fique limitado na sua razão. Se há algum questionamento dentro de você, querido, venha para a fé, chegue-se diante do Senhor e confie no Espírito Santo, acredite no que Jesus disse: eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês vão receber, ele habitará dentro de vós, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos lembrará de todas as coisas, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, amado, andar em fé é você ser guiado pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então você se submete ao Espírito Santo. Espírito Santo, a minha mente não consegue compreender essas coisas. Eu questiono isso, eu julgo aquilo outro, mas Senhor, eu quero abrir o meu coração. De fato é assim? Eu quero entender se de fato é assim. Veja se há em mim, Senhor, diz o salmista, algum caminho mau e me leva pelas veredas da justiça. Aleluia! Não fomos nós que escolhemos Deus, amado. Deus nos escolheu e Ele quer nos santificar, Ele quer nos purificar, porque Ele quer todo mundo lá nas bodas. Escolha estar nas bodas. Escolha pela fé estar no arrebatamento da igreja. Escolha participar disso. Se você ficar com a mente crítica, você não vai chegar lá. Amém, irmão? Nós cremos sim, somos guiados pelo Espírito. Nós cremos sim, amados, em saúde divina. Nós cremos sim no Deus de milagres, no Deus que cura. Essa é a nossa doutrina. Nós cremos sim, amado, em prosperidade bíblica. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Aleluia! Nós cremos sim que Ele é o nosso El Shaddai, o Deus que supre cada uma das minhas necessidades. É o Jeová Jireh, é o meu provedor. Nós cremos sim dessa maneira. Aleluia! Nós cremos na fé bíblica, uma fé fundamentada na palavra. O meu justo viverá pela fé. Amados, nós precisamos acreditar nas doutrinas da palavra de Deus. Aleluia! Amado, o diabo tem manietado, amarrado,
preso à mente de muitas pessoas com uma mentalidade medíocre, uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de avareza. Satanás tem feito isso para quê? Para impedir a igreja de ser ofertante generosa, de ser dizimista. Tem gente que procura na Bíblia, na teologia, algo que possa justificar ele não dar o dízimo. Ele fica buscando na Bíblia, deixa eu buscar aqui, ó, não é mais tempo não do Novo Testamento. Rapaz, você faz isso porque você é filho, você faz isso porque você é escolhido, você faz isso porque você é grato ao Senhor, você faz isso porque você foi salvo, arrancado de Satanás, você era escravo do pecado, você faz isso por gratidão ao Senhor, você faz isso porque Ele deu o melhor pela sua vida, Ele deu Jesus Cristo, Ele deu Jesus Cristo, Ele deu Jesus, irmão, pela sua vida. Não foi com ouro ou prata que ele te comprou. Aleluia! Aí fica o cara lá querendo encontrar alguma coisa para se justificar a sua avareza. Não, sou contra a teologia da prosperidade. Então fica na miséria. Dá para mim. Entende, amado? Vou passar o Pix para você. Irmão, deixa de hipocrisia. Quem é que quer ser um miserável morando debaixo de uma lona, na chuva, no frio? Hein? Ninguém quer isso, irmão. E tu acha que Deus, que é bom, quer isso para você? Quer isso para os seus filhos? Rapaz, ele fala que a rua dele é de ouro. A rua? Entende, amado? Aí pessoas para justificar a sua avareza, a sua cobiça, ficam contra a palavra de Deus para deixar a igreja amarrada. Uma igreja com a mentalidade de avareza não vai investir em missões, não vai investir em crescimento de igreja, em ampliação. Você está comigo? Você concorda comigo nisso? É muito simples ou não é? Então, amado, eu não preciso nem de muito argumento. Sabe? Deus quer vidas. Deus quer vidas para o reino. Deus quer que nós, igreja, sejamos abastecidos, supridos, saudáveis, cheios do Espírito Santo, para irmos e alcançar o perdido. Deus quer isso, sim. Mas Ele também se importa com a sua igreja. A igreja do Senhor é a noiva de Jesus Cristo. Amados, nós somos a noiva de Jesus Cristo. Eu lamento quando vejo cristãos falando contra a noiva. Você não está falando contra uma denominação, você não está falando contra a sua igreja local, você está falando contra a noiva do Senhor. Se converta. Se você tem o discernimento, o entendimento de que a igreja do Senhor é a noiva. Eu acredito que Jesus não vai ficar muito feliz com você, não. Naquele dia você chegar lá, você lembra que você estava falando da minha noiva? Hein? Naquele dia no tribunal de Cristo, você lembra que você falava mal da minha noiva? Você lembra que você conspirava contra o crescimento da minha noiva? Você articulava, fazia clubinhos, fofocas, intrigas, impedindo que a minha noiva avançasse, prosperasse. Você está comigo, irmão? Nós somos um com Ele, escolhidos para servir a Ele. Aleluia! Nós precisamos entender, amados, qual é o propósito que nós estamos aqui. A quem nós pertencemos. Jesus falou com Tiago e João, querendo tocar fogo lá em Samaria. Ei, vocês não sabem que espírito vocês pertencem? Hã? Você não sabe de qual espírito você pertence, irmão? Você sabe? Você pertence ao Espírito Santo. Você pertence ao Espírito de Jesus Cristo. Para que falar contra Jesus Cristo? Amém? Alinha a tua vida, enquanto é tempo. Sabe, irmãos, Deus disse para o apóstolo Bud, vá ao Brasil e ensina a minha palavra ao meu povo, a palavra da fé. Deus deu uma ordem àquele homem, e ele ouviu no espírito dele, após ele concluir no Rema em Tulsa, para vir para o Brasil ensinar a palavra de Deus para o meu povo. Ele não falou, vai ensinar aos perdidos, ele falou, ensina ao meu povo. Porque havia um propósito. Deus tem compromisso com a sua igreja, irmão. Aleluia! Você é povo de Deus? Amém. Você está aqui por causa da palavra da fé? Amém. Então você foi alcançado por essa palavra. Seja grato ao Senhor por essa palavra. Amém?
Seja grato ao Senhor por essa palavra que te alcançou, que abriu os seus olhos, que tirou você da mentalidade da religiosidade, que tirou você da mentalidade da miséria, que tirou você da falta de entendimento de como ser guiado pelo Espírito, que achava que era fazendo obras na sua carne. Não, você tem que ser guiado pelo Espírito, você tem que obedecer ao Espírito. Você não faz obras na sua carne para agradar a Deus, você obedece ao Espírito e agrada a Deus pela fé. Tinham pessoas que chegaram aqui, estudaram no Rema, e eles relataram para mim, eu nem sabia nem que era ser guiado pelo Espírito. Hoje você sabe. É ou não é? Eu creio que muitos de vocês sabem ser guiados pelo Espírito. Alguns ainda estão aprendendo, mas eu creio que muitos sabem. Sabe, irmãos, o pastor Joselito, ele comentou algo na reunião de supervisão conosco, nesse sábado de manhã também, né? Sobre o crescimento do Ministério Verbo da Vida no Brasil. Veja, o apóstolo Bud, ele obedeceu ao Senhor com a palavra. Um homem americano, caminhoneiro, simples. Eu gosto de ver o testemunho do apóstolo Bud e do pastor Joselito. Um homem simples. Ele mesmo falava, eu era um caminhoneiro na Arizona, irmão. Era um caminhoneiro, homem simples. Um homem que nem falava português, veio para cá, aprendeu a falar português. Ele vem em obediência ao Espírito Santo. Vem e fala português. Aí o pastor Joselito estava compartilhando conosco que Gerald Foster, um outro americano que estava junto com ele no começo do ministério, que fez uma pesquisa lá no Tulsa, no Rema de Tulsa, que ele falou o seguinte, que nenhum dos outros alunos que saíram do Rema de lá conseguiram tal êxito como o apóstolo Bud conseguiu no Brasil. A ampliação, o crescimento do ministério, sabe, irmãos? A multiplicação de remas e igrejas verbos da vida dentro do Brasil. Isso também faz parte do Evangelho, irmão. Crescimento de igreja, multiplicação de igreja, faz parte do Evangelho. Sabe? E pastor Julito estava também falando de Kenneth Hagin, que Kenneth Hagin já com 87 anos, um homem usado pelo Espírito, um homem que tem instruções do Espírito Santo de Deus, e que deu esse boom da palavra da fé alcançando todo mundo, e aí vem e se levanta um jovem ministro e quer criticar a doutrina da fé. Por causa da mentalidade dele. Um homem já de uma carreira de 50 anos de ministério. Aí se levanta um cara que estudou teologia e ele pensa que porque ele sabe muito, apenas conceitos, e ele quer questionar um ministério de 50 anos guiados pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, enquanto o pastor Joselito ele mencionava esse assunto, eu me lembrei de Gamaliel. Deixa eu ler para vocês esse texto de Gamaliel. No capítulo 5 de Atos, a igreja estava crescendo. Eu vou ler na versão NVT. Olha só, a igreja estava crescendo. Ali no capítulo 5 começa com Ananias e Safira querendo burlar o sistema, querendo aparecer mais do que os outros, querendo dizer que era bonzinho, morreram, porque pecaram contra o Espírito Santo. Fica ligado no Espírito Santo, irmão. Ouça o Espírito Santo. Aí mais à frente diz no verso 12, os apóstolos, eles realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Veja, irmãos, o que estava acontecendo ali naquela igreja em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo. O verso 14 diz, cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto ele passava. Veja, o povo estava já levando os doentes às ruas, para que a sombra curava. Era aquele avivamento que a igreja estava começando, né? Eu me lembrando desse avivamento da palavra da fé, no Brasil, que nos alcançou, irmão. Mudou a minha história. Mudou a sua história? Eu creio que mudou a sua história, por isso você está aqui. Eu creio que quando você estudou no Rema, a palavra da fé mudou a sua história. Mudou a sua mentalidade, mudou o seu jeito de ver as coisas. Você tinha uma mente religiosa e isso foi quebrado. O povo levava os doentes às ruas. Verso 16 diz, muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Todos eram curados. Essa é a doutrina que nos ensinamos. Cura divina, saúde divina. Nós cremos que Deus é um Deus de milagres.
Nós cremos que Deus cura. Nós cremos que Deus liberta. Aleluia! Aí olha só o que acontece. Olha, deixa eu te falar algo aqui. Eu pedi a permissão da pessoa para dar um testemunho sobre um assunto aqui. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Deixa eu te falar, irmão, de repente você não está vendo na mídia social, você não está vendo testemunhos, de repente você não está vendo com seus olhos naturais acontecer alguma coisa aqui dentro da igreja, mas está acontecendo. Nos bastidores, coisas estão acontecendo. Algumas coisas nós não falamos para preservar a identidade das pessoas, porque não querem que falem, mas estão acontecendo. Libertação de demônios, curas estão acontecendo aqui. Aleluia! Sabe, irmãos, nós atendemos a pessoa e essa pessoa me autorizou a falar e ela está presente aqui, tá? Ela estava com uma situação em casa com a sua mãe idosa e ela se assustou porque a mãe dela, um tempo, enquanto ela criança, a mãe dela lançou muitas maldições sobre a vida dela. E ela ficava carregada com essas maldições, com esse medo dessas maldições. E ela está vendo agora a mãe dela já no final da sua vida, sentada numa cadeira de rodas, e ela foi até a sua mãe, visitar a sua mãe, e ela viu os olhos da sua mãe escurecidos, e ela criou um medo dentro dela, de ver aquele olhar daquela mãe dela, pretecidos mesmo. Para ela aquilo era demônio. Ela falou, coisa estranha, minha mãe estava com um olhar muito tenebroso, e ela compartilhou aquilo com a gente, e nós oramos por ela em seguida. Vamos orar. Assim, simplesmente. Se eu poderia visitar ela, claro, vamos marcar para a semana que vem, vamos lá visitá-la. Vamos orar por isso agora, pela visão dela, pelo que é isso, que a gente não sabe. E pusemos as mãos sobre ela. No momento que nós impusemos as mãos sobre ela, irmão, o bálsamo veio, o refrigério veio, a graça veio, a unção veio, o poder de Deus veio. Foi sobrenatural, instantâneo. Não houve barulho, não houve reteté, charabanaias, nada disso. Foi E ela pegou e falou, uau, pastor, que é isso? O peso saiu de sobre ela. Não chegamos nem a agendar a visita à mãe dela. Ela trouxe o testemunho, pastor, fui na casa da minha mãe, sumiu. Os olhos dela voltaram. O mesmo Deus continua operando. Deus continua operando, irmãos. Você não é crente para se mover pelos sentidos, pelo que você está vendo, ouvindo testemunhos. Você é crente que se move pelo Espírito e pela palavra da fé. Amém? Você crê na palavra e você anda em linha com o que a palavra está mandando você andar, meu irmão. O Espírito está se movendo na igreja, o Espírito está falando na igreja, mas aí, amado, alguns querem ver. Não, amado, adore. Adore ao Senhor, creia na palavra, creia no Espírito, creia na unção. Ele vos escolheu para ir e dar frutos. Amém. Aleluia! Nós ouvimos ontem da irmã Lucileia, ela falando que ela simplesmente, ela ministrando a palavra, ela disse que o Senhor enviou a sua palavra, enviou a palavra e curou. E ela passou por uma experiência de morte com o neto dela, e ela ministrando a palavra, e ela não ligou o celular para ela não ser interrompida, que o neto estava no hospital. E aí depois que acabou, ela ligou o telefone, e aí ela viu a filha desesperada, o menino morreu. Ela falou, você acredita que eu sou uma mulher de Deus? Você acredita que eu vou orar? Você acredita que vai acontecer? E a filha lá do outro lado, sim mãe, eu acredito, chorando. E ela falou, vou enviar uma palavra agora, diabo saia, espírito de vida venha sobre o corpo do menino. Final do testemunho, o menino está com 8 anos de idade. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Agora, se você continuar na mesmice dos sentimentos, dos sentidos, de, não estou sentindo de fazer, não estou sentindo de pegar junto, não estou sentindo não. Tu vai ficar aí sem sentir mesmo. Agora, se você despertar o seu espírito, o seu homem interior, e começar a andar numa visão de fé, a ouvir o Espírito Santo, e parar de deixar a tua mente te dominar, você vai andar em novos níveis, meu irmão. E Deus está nos chamando, igreja, para novos níveis. Aleluia! Veja só, se levantam os incrédulos. Verso 17 diz, tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, tomados de inveja.
Inveja, irmão, é obra da carne. Você está comigo, irmão? Se você tem esse tipo de sentimento quando você vê o seu irmão pregando aqui, corta isso da sua carne. Apresenta o teu corpo como sacrifício vivo e mortifica a tua carne. Se o teu irmão está aqui ministrando muito bem e se saindo muito bem, glória a Deus, aleluia, que bênção. Levanta ele, Pai. Eu orei pelo Tiago antes dele ministrar. Falei, Pai, levanta o Tiago. Mostra que foi o Senhor que escolheu o Tiago para a igreja. Para ninguém ficar falando, o pastor escolheu o Tiago. Mostra, Senhor, que quem foi que o Senhor escolheu. Aleluia! Aleluia! Prova, Senhor, a tua unção na vida dele. Aleluia! Eu não estou chamando ninguém para ficar competindo aqui, não. Eu não estou chamando ninguém para aparecer aqui, não. Eu estou chamando, amados, aquele que Deus mandou chamar. Chama aquele, separa aquele. É aquele lá que você vai treinar agora. Aleluia! Deus é que conhece o teu coração e o teu tempo. E eu estou só te dando a dica como é que você tem que alinhar isso. Prenderam os apóstolos, colocaram numa prisão pública. Aí veio um anjo do Senhor, veio durante a noite, no momento de trevas, veio o anjo do Senhor, abriu as portas do cárcere e levou para fora. Você acredita que isso é verdade? Você acredita na palavra de Deus, irmão? Você acredita que isso existe mesmo? Aí fala, vão ao templo, o anjo, o mensageiro do Senhor, vão agora ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida. Eles não se acovardaram porque foram presos. Não, eles receberam outra ordem. Agora vocês vão e vão enviar essa mensagem de vida. Essa é a mensagem de vida que nós pregamos. Que Deus cura, que Deus é Deus de milagres, que Deus quer o teu sucesso, que Deus quer você bem sucedido em tudo, que Deus quer porta de emprego para você, que Deus abre portas de oportunidade para você, que Deus quer você no ápice, dando testemunho aí fora de que é filho, abençoado, bem sucedido, sábio, inteligente, suprido, se dando bem em tudo. Deus não quer você lá dando testemunho de um coitadinho, de cara de miserê. Arruma uma coisinha aí para mim. Não, meu filho, Deus quer você alegre, feliz, por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. Aleluia! É a mentalidade do diabo colocar você como um medíocre, como um bichinho, um vermezinho de Jacó. A mentalidade de Deus a teu respeito é de que você é escolhido, filho bendito do Pai, abençoado. É isso que Deus tem para a sua igreja, irmão. É isso que Deus tem para o seu povo. Povo meu, se levante em autoridade e no poder do nome de Jesus. Sabe, irmãos, tinha alguns irmãos aqui na terça-feira de manhã, nós estávamos orando, 6:30 da manhã, veio uma nota, orar pelos jovens, Pai, porta de emprego para esses jovens, jovens abundantes, jovens bem-sucedidos, jovens conseguindo cargos. Veio uma nota no Espírito, orar no Espírito é assim, o Espírito libera a palavra. Ore pelos jovens, trabalhe pelos jovens, jovens trabalhando, jovens bem-sucedidos, jovens passando nos melhores concursos, jovens nos melhores empregos. Eu estou liberando palavra para você, jovem. Aleluia. Jovem, você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa ouvir a palavra sendo liberada para você. Nós estamos debaixo de uma atmosfera aqui, amado. Para você ouvir a palavra, receber a palavra, crer na palavra e ver o resultado da palavra. No dia seguinte, o irmão me deu uma mensagem: pastor, abriu uma situação para mim, uma porta de emprego. Fui convidado para uma assessoria. Olha aí! Olha aí! Como Deus, Ele libera a sua palavra e já abre as portas. Abre as portas. Deus vai usar você na oração, Deus vai usar a mim, vai usar qualquer um. Você está vindo orar? Ou você está deixando o edredom te dominar? Você está comigo? Coisas que Deus quer fazer através da sua vida, mas a tua carne está dominando você. E você ainda não tomou uma posição contra a sua carne. Você está comigo, irmão? Amém. Ah, mas pastor, acordar. Deus está me acordando 5 horas da manhã agora, é 5h40. Não é 6 horas para estar aqui, 6h30. Você está comigo, irmão? Amém.
Deus quer usar a sua igreja, o seu povo, mas aí você está coladão no edredom no tempo de frio, de inverno de Brasília, um invernozinho chibunga desse aí, irmão, fraquinho, um invernozinho fraco. Dá uma olhadinha nesse povo europeu lá no gelo, lá, para você ver. Amém? Brasiliense, escureceu as nuvens, o brasileiro já coloca blusa, cachecol. Vai para o sul, vai para Gramado, né? Vai sentir o que é frio? Amém, irmão? Você está entendendo que Deus está querendo mexer com a sua igreja? Deus quer tirar você daquele estágio de morbidez, de quietude, de achar que nada está acontecendo, de que nada vai acontecer. Só não vai acontecer se você não deixar. Ele quer fazer através da sua vida. E seja por um simples momento de oração. Amém? Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos. Eles não entraram no templo, verso 21, porque iam fazer uma obra para mostrar para Deus. Eles haviam recebido uma instrução no Espírito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você precisa ouvir a voz do bom pastor, irmão. Falando ao seu espírito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e vai para a luta, irmão. Amém? Glória a Deus. E eles falam, eles haviam sido instruídos, e sem demora, eles não ficaram parados pensando, será que é? Será que é o pastor Wellington que está falando, ou será que é Jesus que está falando? Será que é o Espírito Santo? Será que é a minha mente? Né? Muitas vezes o Espírito Santo está falando com a gente está pensando, acho que é coisa da minha cabeça. Ah, não vou levantar não. Não nada, frio desse, vou ficar dormindo. É, né? Coisa da minha cabeça. Te mostra a imagem, te dá tudo, pinta para você. Deixa eu ficar aqui, Senhor. Aleluia. Eles, sem demora, começaram a ensinar. Vamos ser breves. Amém? Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho e toda a assembleia dos líderes de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Aí o verso 25 diz que então alguém chegou com a seguinte notícia, olha, os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Já estavam mais crentes, não estavam, não estavam? Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. É isso? Está com medo do confronto? Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Amém. Aleluia! Será que nós estamos ousados assim? Será que nós estamos intrépidos assim? De obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana? Amados, deixa eu trazer uma reflexão para você pensar sobre essas coisas. Eu tenho visto pastores se levantando e levantando com a palavra mesmo, que é a palavra de Deus, no espírito de João Batista, eu até digo, contra o pecado. E aí eu vejo crentes condenando pastores que têm se levantado para denunciar o pecado. Você está comigo, irmão? Você está comigo aqui? Fica comigo aqui nesse entendimento. Porque olha só, amado, você não sabe quem falou com ele. E você está julgando o pastor porque ele está pregando e denunciando o pecado. E você está criticando o pastor, está condenando o pastor. De que lado você está? Você só vê o lado político, o lado religioso, e não está vendo que você é um ser espiritual, que obedece ao Espírito Santo, que recebe notícias do Espírito dentro de você. Se levante agora para confrontar esse pecado. Deus pode escolher a mim, Deus pode escolher a você. A questão é, você vai obedecer ou você vai ficar pensando que é coisa da sua mente? Você está comigo? Você está entendendo? Será que você está entendendo como é que funciona a Bíblia? Você está entendendo como é que é a Bíblia viva? Ou você está só no campo da razão, da intelectualidade, do raciocínio bíblico? Não, mas religiosamente não é o comportamento correto a gente agir dessa maneira. Querido, nós estamos vivendo os últimos dias e Deus vai levantar pessoas mesmo, como João Batista, para confrontar os pecadores e não ter medo de desobedecer. Amém, irmão? Amém. Alguém pegou lá fora. Glória a Deus.
Essa é a expectativa, querido. Mas você quer que vá fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho? Deus vai quebrar você. Vai colocar você para pregar lá no metrô. Se levantar lá dentro do metrô e falar: gente, Jesus está voltando. Deixa ele te pegar. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Aleluia! Chegou a revelação para você? Então, antes de você fazer algum comentário de algum pastor, quem quer que seja, de qualquer denominação, vá orar. Vá saber no Espírito Santo se é isso mesmo que ele tem que fazer. Se não é, peça ao Espírito Santo para corrigir ele. Se é, ajude ele em oração para que ele continue intrépido, ousado, pregando. Descubra que lado você está. Amém? Veja só, amado, aqui, uma mensagem evangelística, aqui nos outros versículos, importante, nesse próximo texto aqui. Eu vou só ler esse texto aqui para a gente encerrar. Amém? Aqui, a partir do verso 30, para que você fale: o que eu vou pregar lá fora? A quem eu vou pregar? Eu já sou igreja abençoada. Eu já sou a igreja triunfante do Senhor. Eu já sou o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu já sou a raça eleita. Eu já sou aquele que tem autoridade no nome de Jesus. Você está crente nisso? Faz cara aí de quem está crente. Vai. Aí, amém. Faz cara de quem está crendo para eu me alegrar. Olha a notícia que de Pedro diz, verso 30. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos. Depois que os senhores o mataram e penduraram ele numa cruz. Aleluia! Não, ele não chegou polido, com polidez, falando: olha, eu acho que... Não. O Deus do nosso ressuscitou Jesus dos mortos, que vocês mataram. Foi vocês mesmos que mataram. Imagine como eles ficaram alegres. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador. Glória a Deus. Aleluia. Você pegou isso? Você basta pregar: olha, o Jesus Cristo que você está vendo no crucifixo, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus o Pai, como príncipe e salvador. E mais, e digo mais, eu estou assentado com ele. Efésios 2:6 para você conferir. Estamos assentados com eles nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em posição de autoridade. Não foi você que escolheu essa posição, foi ele que te escolheu. Ele te colocou nessa posição de justiça, de filho, de autoridade. Aleluia! Essa é a palavra da fé que pregamos, meu irmão. Justiça de Deus, nova criação em Cristo Jesus. Veja, ele continua, verso 32, somos testemunhas dessas coisas. E assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Amém. Aleluia! Nós somos testemunhas de Deus nessa terra. Nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, amados. Você se considera uma testemunha? Você tem o Espírito Santo testificando do seu espírito que você é filho de Deus? Então você é uma testemunha. Amém? Somos testemunhas desse ato, desse fato. Aí eles, quando ouviram, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Aí eu lembrei de Gamaliel, que era a história onde eu queria chegar. Lembrando de Gamaliel, fazendo a comparação com quando o apóstolo Bud começou o ministério dele aqui, ele foi criticado. Ele foi criticado por outros religiosos, né? E aí Gamaliel aqui tem uma direção e fala: olha, um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado pelo povo, por todo o povo, se levantou e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. E ele disse em seguida: olha, israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Cuidado contra quem você está falando. Cuidado contra quem você está criticando. Gamaliel, sábio, mestre, né? Ele falou: olha só, algum tempo atrás surgiu no meio de nós um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante.
Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto, e seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, da Galiléia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Você pegou isso aí? Nós cremos na palavra da fé. Nós obtemos o resultado. Nós temos dado testemunho do resultado dessa palavra da fé. Mas tem pessoas que querem ficar na mentalidade da religiosidade, na mentalidade do coitadinho, da mentalidade do não posso. Problema seu, mas nós vamos continuar pregando a palavra da fé. Nós vamos continuar crendo dessa maneira que a Bíblia está nos ensinando. Cabe a você mudar o teu coração e mudar a sua mentalidade e ouvir e obedecer a palavra de Deus. Porque então você pode estar lutando contra Deus. Você pegou? Verso 41 diz: quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam, mesmo em meio às perseguições e prisões e cadeias e açoites, eles continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia! Jesus é o nosso Deus, é o nosso Rei. Aleluia! Amém, irmãos? Amados, que essa palavra te impulsione a você se comprometer com a sua igreja local. Você não é um religioso sentado aqui para vir aos cultos de domingo. Você é um escolhido para o propósito do reino de Deus. Você é escolhido para ser filho de Deus. Comprometa-se com a visão desse ministério ao qual você está te apacentando, está alimentando o teu espírito. Pare de ser alguém que está contrário àquilo que está sendo ensinado. Pare de ficar, amado, regurgitando, resistindo. Como disse Jesus a Paulo, é inútil recalcitrares contra os aguilhões. Amém? Crie raízes, meu querido. Se envolva. Crie vínculos com a sua igreja local. Envolva o seu coração nisso. Limpa a tua mentalidade dessas coisas. Envolva o seu espírito, sua alma, o seu corpo, o seu tempo. Envolva os seus bens. Amém? Vista a camisa, verbo da vida. Amém. Aleluia. Vista a camisa da igreja local, a qual você pertence, a qual você tem sido apacentado, alimentado, a qual tem salvado a sua alma, com a renovação da sua mente. Quando você chega aqui meio deprê, a palavra chega e renova a sua mentalidade. Você é filho, se levanta que você é filho. Aleluia. Faça como Dona Eloide que diz, eu tenho compromisso com a minha igreja. Estava lá Dona Eloide no Verbo Conectar, falando isso para nós. Ter compromisso, meu irmão. Entenda a sua posição. Entenda que você tem que ser alguém engajado com esse propósito, para que você usufrua da unção, da colheita extraordinária que vem sobre a igreja. Para que você não fique ali pensando, poxa, por que não eu? Como diz aquele louvor, né? Por que não eu, ó? Por que não eu? Né, irmão? Em vez de você ficar pensando nesse louvor aí, irmão, por que você não pensa nas coisas de Deus? Liga a tua mente no Senhor. Amém? Se entrega para Ele, irmão. Ele é bom. Se entrega para o Senhor. Amém? Porque tem gente que está ouvindo esse louvor, irmão. Por isso que está fora da visão. É um louvor para outro, né? O louvor do nosso rei é para o nosso rei. Amém, amado? Amém. Eu creio que você foi edificado nessa noite, irmão. Deus está mexendo conosco, igreja, para que as coisas aconteçam no plano que Ele tem para a igreja. Amém? Aleluia. Pai, obrigado pela Tua palavra.
Pai, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela unção. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito, ele comunica ao nosso espírito. É o Teu Espírito que despedaça os julgos, que tira as ataduras da impiedade. É o Teu Espírito que renova a nossa mente. O Senhor disse, Pai, que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. E eu creio no poder do Teu Espírito Santo nessa noite. Despertando, Pai. Levantando pessoas para correr a carreira que está proposta. A carreira que o Senhor tem para cada um, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, de repente você não entendeu o seu chamado, a sua carreira, porque você está escolhendo a carreira. Por que você não deixa Deus escolher para você? Porque foi Ele que te criou para esse propósito. Ele te criou para essa geração. E você não vai dar frutos enquanto você ficar escolhendo o que você quer fazer. Você vai dar frutos quando você deixar Ele ser o Senhor do seu coração. E você simplesmente ser aquele que obedece, o servo que obedece ao Senhor. Amém? Vamos para a ceia. Antes de ir para a ceia, eu quero perguntar se alguém ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Se você não entendeu a ministração, ore, peça ao Espírito Santo para que Ele te esclareça, ilumine o teu entendimento sobre essas coisas. Ele vai te esclarecer. O Espírito Santo vos ensinará, vos lembrará de todas as coisas. O Senhor nos deu o Espírito Santo, amados, para nos ensinar, para cuidar de nós. Muitas vezes nós renegamos o Espírito Santo, queremos resolver tudo na nossa cabeça, achamos que sabemos tudo. Nós precisamos perguntar sempre ao Espírito Santo: Pai, o que essa palavra tem para falar no meu coração? O que eu preciso aprender dessa palavra? O que eu preciso ajustar a minha vida com base nessa palavra? Senhor, eu não entendi nada do que o pastor falou ali, mas eu quero que o Espírito do Senhor traga para o meu coração o entendimento sobre essas coisas. Quem sou eu, Senhor? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu papel? Qual o meu chamado para esse tempo? O que eu preciso cumprir que não estou cumprindo? A quem eu estou agarrado que está me impedindo de enxergar a verdade? Amém? Se tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, essa é uma oportunidade para você participar da ceia do Senhor também conosco. Basta você crer no teu coração e você confessar Jesus como o Senhor da sua vida. É desse jeito. Se o Espírito Santo falou no seu coração hoje, e você creu no seu coração, e você quer confessar Jesus como o Senhor da sua vida, levante sua mão, por favor. Todos já são crentes? Amém. Se você que está em casa, faça essa oração, está em Romanos 10. Creia com o coração e confesse com a sua boca Jesus como o Senhor da sua vida. Creia que Jesus morreu pelos seus pecados, lá na cruz, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Diga que você crê na ressurreição de Cristo e receba, em nome de Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Esse é o momento da nossa ceia, que nós celebramos a aliança que temos com o Senhor. Somos aliançados com Ele, e Ele é fiel na sua aliança. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo, apóstolo, ele recebeu do Senhor Jesus ressurreto. Ele não recebeu de homens. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele deu o corpo dele por nós, ele deu o seu corpo como sacrifício vivo. Pelas suas pisaduras, diz a palavra de Deus, nós somos sarados. Ele mesmo carregou sobre si. Ele carregou os nossos pecados, irmão. Ele carregou o meu pecado, não tinha como eu carregar. Ele carregou as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Ele carregou as nossas doenças. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu as pisaduras, o sofrimento. E pelas suas pisaduras é que nós somos sarados. Nós recebemos a cura. Aleluia! Quando você comer do pão, tome essa consciência que você está recebendo a cura no seu corpo. Essa é a aliança. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aliança no meu sangue, a aliança que nos purifica. O sangue nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se você bebe do sangue e come do corpo, do pão, indignamente é quando você está indo contra o corpo, contra a igreja, contra o Senhor. E aí você está abrindo portas para a doença, para a enfermidade na sua vida. Amém? Ou ai de mim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É simples assim. Você se examina, pede perdão e bebe do cálice. Porque não é na sua força, é o sangue de Jesus que te purifica de toda iniquidade. Aleluia! Você pode ficar de pé. Vamos adorar o Senhor, apresentar os elementos.